Olá, TV Campus Entrevista com a nossa especial de todos os meses com o professor Paulo Burmo, reitor da Universidade Federal de Santa Maria. Vamos passar desse clima de eleição. Como sempre acontece nas eleições do presidente, é costume os reitores manifestarem seu apoio para um determinado candidato. Esse ano não foi diferente. Os reitores também manifestaram o seu apoio. E, obviamente, que uma disputa tão acirrada como essa causou alguma polêmica, mas também existe nessa questão do apoio a questão da reivindicação, tanto no Estado como na União. Professor Paulo Burmo, o senhor também teve nessa turma, né, que se manifestou democraticamente a respeito do seu voto. Mas, ao mesmo tempo que o senhor manifesta sua opinião, vocês criam também uma expectativa com relação a esses governantes, né? Como é que foi esse episódio, professor? Também expectativa que o senhor tem com os governos eleitos. Na verdade, não se tratou de um episódio. Acho que foi uma manifestação espontânea de um grupo de reitores em relação à necessidade de continuidade desse projeto de investimentos na educação, particularmente nas universidades brasileiras, seja em infraestrutura, seja em contratação de pessoal, na expansão do próprio número de matrículas de ensino superior, os investimentos na política da assistência estudantil. Nós não podemos esquecer que a universidade, em 12, 15 anos, ela praticamente dobrou de tamanho ao longo dos seus 50 e poucos anos. Né? Se nós formos comparar a estrutura que nós temos hoje, e com as perspectivas que ainda temos de ampliação, veja, o número de obras no campus ou nos diferentes campi da universidade hoje, é o sinal de que se busca permanentemente a adaptação, a adequação da área física da universidade ao número de matrículas que nós temos. Então, nós tínhamos e continuamos alimentando a expectativa de que, com esse segundo mandato, se consiga estabelecer aquilo que nós temos como muito claro e precioso para a universidade, que é, nesse momento, a consolidação da expansão. Há um desenho no governo federal de se ter aí um novo reúne, aí, com uma denominação talvez diferente, com a intenção de consolidar e de qualificar todo o processo de expansão que nós tivemos. É verdade, também teve a questão da qualificação também, até os funcionários foram bem beneficiados. Mas também o Estado interessa, né? A questão da FAPERGS também, que a gente sabe que o orçamento da FAPERGS quase nunca é cumprido, né, professor? Mas a FAPERGS interessa, especialmente a universidade, que seguidamente cede seus profissionais para a FAPERGS, presidem a FAPERGS e tem interesse na FAPERGS. A expectativa com relação ao Estado, professor? Continua a busca do investimento necessário à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico do Estado do Rio Grande do Sul. Aquele índice de 1,5% da receita de impostos destinada à ciência e tecnologia através da FAPERGS, apesar de ter avançado razoavelmente no último governo, ainda não se cumpre no governo do Estado. Eu acho que nós vínhamos num caminho de crescimento desses indicadores e esperamos que o novo governo não perca o foco desta área. Eu acho que o Estado do Rio Grande do Sul precisa investir fortemente nessa área, até como elemento de desenvolvimento social e econômico. E também existe a expectativa, já que foi eleito uma chapa que pretende explorar o pré-sal e destinar recursos do pré-sal para a educação, professor. A universidade já tem alguma expectativa com relação a isso e também até na possibilidade de abrir portas para pesquisa nessa área, né? O investimento de 10%, 11% do PIB na educação é uma meta que se busca há muitos anos. O próprio PNE, aprovado recentemente, aponta firme e fortemente para isso. Então, isso não se trata mais de uma política de governo, é uma política de Estado. Desde o período em que nós atuávamos na política estudantil, já se falava na necessidade de ampliar aí os investimentos na área da educação como uma forma de desenvolvimento social e econômico do país. Isso seria o que se fala hoje em termos de soberania nacional a partir de investimentos pesados na educação. Não apenas em infraestrutura, em qualidade e em remuneração justa e adequada para os profissionais da educação. E eu creio que os primeiros impactos desta medida do pré-sal possam começar a ser sentidos na universidade ainda em 2017, 2018, talvez. E, obviamente, que nós continuamos firmemente guardando essa expectativa
e insistindo com o Ministério da Educação, com o governo federal, para que isso seja cumprido no prazo mais breve possível. Professor, outra coisa também se destacou muito nessa última campanha foi a questão das escolas técnicas nesse país. Nossa universidade tem os colégios técnicos e é um dos motivos do nosso orgulho. E mesmo porque nesses colégios que nós temos aqui, a qualificação deles, a cotação deles no Estado, revela dois dos melhores colégios do Estado. Bom, a aplicação desses colégios, e até esse fato curioso, que muitas vezes vem empresas buscar os nossos profissionais nesses colégios técnicos que nós temos aqui na universidade. A expectativa também, a aplicação e a possibilidade de ampliação dos estudos nesses colégios. Não só os cursos técnicos e tecnológicos, mas as nossas escolas técnicas, o nosso Colégio Técnico Industrial e o Politécnico, e até o final desse ano, o Colégio Agrícola de Frederico Westphalen, que ele vai passar então ao IFET Farroupilha, o IFarroupilha, vem trabalhando muito fortemente na área do Pronatec. O Pronatec é um programa de qualificação de mão de obra. Não há nenhuma dúvida em todos os meios empresariais e sociais do país o diagnóstico da necessidade de qualificar a mão de obra. O Pronatec é um programa que vem nesse sentido. E os cursos técnicos e tecnológicos também vêm no sentido de oferecer ou formar profissionais capacitados, comprometidos, com capacidade de execução e com capacidade de planejamento de ações estratégicas, em áreas estratégicas para o desenvolvimento do país. Então, as nossas escolas aqui, pela sua competência, pela sua dedicação, pelos investimentos que foram feitos, têm um impacto importantíssimo no cenário regional e no cenário nacional, por que não dizer? Olha, nós não víamos investimentos e tanta euforia, tanto entusiasmo nos nossos colégios há muitos anos, né? As escolas técnicas, por muito tempo, funcionaram como, não diria que um apêndice, mas funcionaram como uma estrutura, depois de ter um início glorioso, passaram um longo período em latência, diríamos assim, né? E teve, nos últimos 15 anos, aí, uma retomada importantíssima. E elas são o que são hoje, as primeiras escolas em termos de qualidade, não apenas do ensino técnico e tecnológico, mas na questão do ensino médio, que são escolas de referência. Hoje as vagas são disputadas como se fosse um vestibular, as vagas nas nossas escolas. Isso é muito positivo, porque representa, sim, o grau de qualidade que nós estamos atingindo. Bom, e o senhor vai visitar um país que tem tradição na formação desses projetos, tipo que nós temos no Pronatec no Brasil, que é a Rússia. E também abre-se, professor, uma possibilidade de acordos com a China. Como é que está a universidade? O senhor vai à Rússia, mas também essa possibilidade com a China, que são países peculiares que interessam muito. Até tivemos intercâmbios já com pessoas vindo desses países aqui no Brasil. A sua viagem à Rússia e essa expectativa com a China, senhor? Veja, nessa caminhada da internacionalização, que é uma das metas de qualidade da Universidade Federal de Santa Maria e de outras universidades pelo país, até porque há um programa do governo federal no sentido de investir recursos bastante significativos na área da internacionalização. Veja, o Ciências Sem Fronteiras é um programa que está aí, veio para ficar e tem gerado muitas expectativas. E está abrindo verdadeiramente, está abrindo possibilidades de internacionalização de forma bem concreta. Não apenas pelo envio de estudantes, professores e técnicos administrativos para o exterior, como para a vinda de estudantes e de professores e técnicos, estabelecendo essa via de mão dupla. A internacionalização só tem sentido se ela ocorrer desta forma. E essas duas frentes que estamos abrindo aí com a Rússia e com a China são passos iniciais, é verdade, mas tem um significado especial, são duas grandes potências mundiais, né? Além da Europa e dos Estados Unidos, com quem nós temos já relações históricas, a necessidade de se fortalecer os laços com essas duas grandes potências, né, que têm um alto desenvolvimento científico e tecnológico e que têm interesses em estabelecer relações com a nossa universidade. E, portanto,
é muito razoável que se encaminhe a alguma atitude nesse sentido, e é o que nós estamos fazendo. Hoje, por exemplo, nós estamos recebendo uma representante do governo chinês que vem para tratar das possibilidades e das condições que se pode se criar para um instituto de idiomas de mandarim, né? Então, esses são os primeiros passos, no sentido de oferecer a língua falada na China aqui na nossa universidade. Em primeiro momento, talvez, um sistema online, para depois nós termos uma estrutura própria de ensino presencial do mandarim aqui na universidade. Isso vem ao encontro do projeto que nós já temos encaminhado ao Ministério da Educação, da criação do Instituto de Idiomas da Universidade Federal de Santa Maria, tanto para ensino de língua estrangeira, num primeiro momento inglês e espanhol, para depois ampliarmos aí para francês, alemão, mandarim, outras línguas, quanto para o ensino do português para visitantes estrangeiros. Então, nesse caminho da internacionalização. Não há internacionalização sem uma facilidade intensa de comunicação. Então, são os passos que estamos dando nesse sentido. Só lembrando que muitas empresas hoje pagam belo salário para quem fala mandarim, né? Exatamente essa abertura que você faz, né, professor? Mas só falando a respeito dessa questão dos intercâmbios, seguidamente a gente acompanha pelas redes sociais, estudante da Universidade Federal de Santa Maria em várias partes do mundo, usando esses intercâmbios, né, professor? Como é que está esse projeto também, a possibilidade de mais estudantes integrarem? Porque não é apenas uma questão de conhecimento, de turismo, às vezes vão também para locais onde eles aplicam os conhecimentos que eles adquirem aqui na universidade e até ampliam, e traz uma experiência de vida fantástica, né, professor? Normalmente o que mais aparece são as distorções, né? Nós temos absoluta confiança e segurança que a grande maioria, esmagadora maioria dos estudantes que vão para o exterior vão com o intuito, sim, de estabelecer relações, aprofundar conhecimento, preparar o terreno para o futuro, né? Investimento na área acadêmica, na área científica, e isso tem um significado muito especial. É um resultado que aparece em médio e longo prazo, isso não é um resultado imediato. Além do idioma, do fortalecimento do idioma, eu acho como um elemento, eu entendo como um elemento importantíssimo no processo de construção da ciência, né, porque estabelece as facilidades verdadeiras de intercâmbio, de relações internacionais. Esses estudantes também vão aprofundar seus conhecimentos técnicos científicos por lá, conhecer novas culturas, estabelecer novas relações, o que tem se configurado nos retornos que temos tido como um fator altamente positivo. A universidade está enviando novamente, a partir do início de 2015, um grupo significativo de estudantes para as mais diferentes áreas. E o que se desenha também como muito positivo é que o Ciências Sem Fronteiras começa a abrir possibilidades para a área das humanidades, que era uma área que estava descoberta nesse campo e não havia um investimento forte nessa linha. Então, as expectativas são muito boas também para esta área. E nós queremos incentivar, estimular a participação dos nossos estudantes, dos nossos professores, dos nossos técnicos nesses programas. Nós temos aqui, em nível de América Latina, a UGM, que é um grande programa de intercâmbio aí, importantíssimo para a universidade, importante para a América como um todo. Recebemos na semana passada aqui um ministro do governo argentino, cônsul argentino no Brasil, em Uruguaiana, fazendo um convite formal para que a universidade visite a região de Mendoza, na Argentina, que é uma região bastante desenvolvida, com áreas de desenvolvimento comuns a Santa Maria, e onde nós temos excelência em ensino, pesquisa e extensão, para que a gente vá até lá conhecer a universidade e ao mesmo tempo, já estabelecer relações, acordos de cooperação e tudo mais. Então, nós precisamos, sim, abrir essa universidade para ampliar a nossa inserção na área internacional. Acho que isso é muito importante. Isso é uma tendência e é uma necessidade que a Universidade Federal de Santa Maria tem. A gente tem
gíria dentro dos colégios, aqui, da academia, que esses alunos que estão lá são CDFs, né, professor? Eles vão lá, eles querem aprender, querem fazer tudo. Mas essa questão também do intercâmbio, pouca gente sabe que ainda é abrir para professores e estudantes, também técnicos administrativos têm essa possibilidade, que há muito tempo não se abriu para técnico administrativo, também existe, né, essa possibilidade dos técnicos lá também aprimorar seus conhecimentos e até colaborarem com os conhecimentos que eles têm aqui para aplicar em outros países, né? Nós temos, inclusive, colegas nossos que estão operando em várias partes do Brasil pelo conhecimento que tiveram aqui na universidade. Sem dúvida. Acho que como eu disse, são programas que estão começando a se consolidar, estão começando a dar os primeiros passos para que todos os profissionais da área da educação e estudantes tenham esta oportunidade e tragam e levem as contribuições para que esse grande processo motor de desenvolvimento, que é a educação, tenha efetivamente um papel definitivo na estrutura social e econômica do país. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Nós temos aqui uma expedição oceanográfica que inclui também o pessoal da universidade. Eu já tive muito trabalho na estação da Antártica, né? E depois teve aquele acidente lá na estação, as coisas se pararam. A possibilidade de reativar, existe essa possibilidade de reativar as pesquisas na Antártica com a colaboração da universidade depois dessa expedição oceanográfica? A universidade tem interesse forte nisso, não há dúvida nenhuma. Pena que sofremos aquele revés, aquele acidente da base brasileira na Antártica, mas as coisas estão sendo reconstruídas por lá. Nós já temos um grupo de pesquisadores que está no caminho, né? E, enfim, é uma área que nos interessa sobremaneira. Então, tá. Professor, eu quero voltar um pouquinho também a respeito dos estudantes, porque como é que eles vão? Obviamente que tem bolsas, e essas bolsas são várias bolsas, né? Inclusive auxiliando até na hora da formatura deles, né, professor? Essas bolsas, a possibilidade dos estudantes também usufruírem dessas bolsas para aprimorarem, se dedicarem aos seus estudos. Olha, há um programa de assistência ao estudante, que vem recurso do governo federal para isso, é o PNAES, Programa Nacional de Assistência ao Estudante, que envolve os mais diferentes tipos de bolsa, além da moradia estudantil, a bolsa de alimentação no RU, auxílio transporte, bolsa de formação, bolsa de iniciação científica, bolsa de extensão, os mais diferentes tipos de apoio a universidade oferece, não como uma ação de caridade da universidade, mas como uma política que visa a permanência do estudante na universidade. Que a universidade proporcione, através desses programas, as condições necessárias para que o estudante se desenvolva, tenha aqui todas as condições necessárias para concluir a sua formação técnica, a sua formação cidadã, que possa, enfim, atuar muito positivamente junto à sociedade brasileira. Eu não sei qual é o termo que eu usaria agora, que também existe assim um olhar muito atento, até carinhoso, um olhar acima da questão dos estudantes indígenas. E a universidade abriu a possibilidade da casa estudante indígena. Professor, como é que vai funcionar isso? Como é que será construída essa casa? Isso é uma política nacional, né? Dentro dessas políticas de inclusão e de permanência, a atenção aos estudantes indígenas tem uma concepção política e uma concepção legal, né, que precisam ser atendidas pela universidade. Nós já temos alguns anos aí de atuação nessa área, com pesquisadores, com gestores, e chegou um momento em que as coisas precisam começar a acontecer de forma mais estruturada, de forma mais organizada, para que essas políticas venham efetivamente a ser cumpridas.
Há estudos em andamento, tem reuniões que estão sendo feitas com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, com a Pró-Reitoria de Extensão, com os estudantes indígenas, com o Diretório Central de Estudantes, para que se ofereça dentro da universidade não apenas a questão da moradia ao estudante, a questão que envolve todas as políticas de apoio e permanência desses indígenas no âmbito da universidade. Então, isso está sendo tratado, sim, de forma muito serena, muito responsável, porque essas políticas não podem sofrer qualquer tipo de revés, ou pena de gerar as frustrações necessárias aí, né? Bom, a gente sabe também que é o interesse desses estudantes indígenas que essa casa estudante não seja apenas um local de residência, um local de hospedagem. Eles também querem que esta casa tenha um padrão cultural, professor. Essa possibilidade também porque eles querem manter a cultura deles, expandir e mostrar, até sensibilizar o povo para a situação deles, né? Eu falava das frustrações necessárias, falava das frustrações que nós não podemos, de forma nenhuma, gerar, né? As expectativas negativas que possam gerar frustrações aos nossos estudantes, quaisquer que sejam os nossos estudantes. Em relação à questão das questões culturais, que devem ser preservadas, isso faz parte da política, isso faz parte da política da assistência ao estudante. Quer dizer, nós temos que preservar, no caso especificamente dos indígenas, não apenas, como disse, como concepção política, mas como uma concepção de política mesmo, de permanência do nosso estudante aqui, não apenas a questão legal, mas a questão de convicção política, da importância de nós oferecermos as melhores condições para esses indígenas, esses estudantes indígenas, virem para a universidade, aqui concluírem os seus cursos, retornarem para suas comunidades e promoverem lá as condições necessárias do desenvolvimento daquelas comunidades. Professor, também é o que se fala muito, a universidade praticamente precisa, né? Eles precisam do apoio da universidade na questão do hospital regional, que está para sair, inclusive com a questão da EBSER. Especula-se em torno de 1.000 funcionários no hospital. A universidade, como é que encara esse projeto? Inclusive, até em plena campanha, as pessoas não queriam muito a participação da universidade e alguns políticos, né? Mas eu acho que a imensa maioria até prefere que a universidade esteja envolvida. Como é que está essa questão do hospital regional e a participação da universidade? É lamentável que algumas distorções tenham sido colocadas nesse cenário, né? Dizer que o hospital universitário não cumpre sua função social me parece não ser nada procedente, né? O hospital universitário é o principal hospital público do interior do Estado e cumpre a sua função de ensino, de pesquisa e de extensão, ou seja, de formação de profissionais comprometidos com o Sistema Único de Saúde, com o Sistema Público de Saúde, porque as diretrizes curriculares nacionais dos cursos apontam nesse sentido, mas cumpre também sua função na pesquisa e cumpre a sua função na assistência à comunidade. Se não fosse isso, nós não estaríamos com o hospital universitário, com os maiores índices de satisfação já registrados na história do hospital, de satisfação do usuário. Então, é que você ter cautela nessas afirmações. A questão do hospital público regional e as suas relações com a Universidade Federal de Santa Maria começam a ser construídas, é verdade, a partir de um acordo de cooperação técnica. É importante para a comunidade? Sem dúvida. Nós temos lá um hospital público regional praticamente pronto e não temos previsão de servidores para o hospital. Bom, de onde virão os servidores? O hospital é do Estado. O Estado já manifestou diversas vezes que não tem condições de colocar equipe lá. Bom, não faz sentido, nós temos um hospital e não temos equipe, né? Então, nesta linha é que a universidade, também observando o seu papel nessa questão regional, ela, de certa forma, acionada pelo governo do Estado, ou provocada pelo governo do Estado e pelo Ministério da Educação, se coloca como interessada, sim, nesse processo. O próprio Centro de Ciência da Saúde tirou uma decisão no seu conselho, agora recentemente, questão de 15 dias, dizendo-se, sim, que tem interesse em trabalhar na área do Hospital Público Regional. Por quê? Porque oferece, além da assistência à saúde da população, oferece a possibilidade de ter no hospital o campo de formação dos nossos estudantes e a possibilidade de ampliação do número de vagas.
em cursos onde tem um déficit significativo de profissionais, principalmente medicina, principalmente enfermagem, né? Fonoaudiologia, farmácia bioquímica, onde a estrutura do hospital encaixa como uma possibilidade, sem dúvida nenhuma, para ampliação na área de formação de graduação, na área da pesquisa, desenvolvimento da pesquisa e na área da extensão. Então, a própria possibilidade e necessidade que temos de ampliação do número de profissionais na área de residência médica e de residência multiprofissional, há um interesse, sim, a partir de uma nova estrutura que se proporciona. Independentemente disso, independente de quem vai fazer a gestão do Hospital Público Regional, se é a universidade com o apoio da EBSER, ou se é o governo do Estado com a sua própria equipe, o que se quer e se deseja de fundo é que esse hospital seja 100% SUS, que possa atender a demanda da população, que não é pouca. Santa Maria se constitui num polo regional na área da saúde e precisa, evidentemente, oferecer as condições necessárias para que a população seja bem atendida, seja bem acolhida. Eu sou otimista, professor. Eu acho que a coisa vai se resolver da melhor forma possível. Bom, agradecer a sua atenção, professor, né? Desejar sucesso para o senhor, né? E voltam boas notícias suas viagens ao senhor, professor. Muito obrigado pela oportunidade. Só quero destacar que, ainda nesse momento, nós estamos numa fase de análise do termo de cooperação técnica a ser firmado entre o governo do Estado, a universidade e a EBSER. Então, a questão do hospital regional está baseada nesse acordo de cooperação técnica, no primeiro momento, que é a cessão de uso da estrutura do hospital regional para a Universidade Federal de Santa Maria. Essa questão ela é basilar. Não há qualquer possibilidade de avançar se esse acordo, que precisa ser analisado pelo Conselho Universitário, não avançar. Então, eu agradeço novamente pela oportunidade de estar conversando com a nossa comunidade, colocando algumas das coisas que vêm acontecendo no âmbito da universidade. Muito obrigado. Nós agradecemos, professor. TV Campus Entrevista. Obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho, pelo respeito. Nós voltamos numa outra oportunidade. Obrigado, até a próxima.